Olá, Júlio. Sim, menina. Hoje vamos falar da Dinamarca e se depois deste programa não lhe apetecer a si, caro ouvinte, ir viver para a Dinamarca, algo de estranho se passa consigo. Aliás, anda para aí um anúncio na televisão, penso que nos canais da Fox ou no National Geographic ou qualquer coisa, que diz exatamente: somos considerados o povo mais feliz do mundo, não é? Portanto, E nós já temos lido e ouvido falar de vários estudos que apontam nesse sentido, não é? Neste caso, voltamos a falar da Dinamarca porque esteve em Portugal uma americana que vive na Dinamarca. há 18 anos. E que acabou por ficar numa espécie de especialista, não é, da realidade dinamarquesa, não é? Então dá várias conferências e, neste caso, esteve em Portugal para participar. Foi uma das oradoras de uma conferência Natalidade, como fazer crescer Portugal. Isto porque, de facto, os dinamarqueses, sendo o tal povo mais feliz, têm uma taxa mais alta, obviamente, que os portugueses de natalidade, não é? Sim, nós estamos na cauda do pelotão. Não é? Os dinamarqueses, logo uma das grandes conclusões tem a ver com as horas de trabalho, não é? Os dinamarqueses trabalham num registro de, por exemplo, 8 da manhã a 3h30 da tarde, quer dizer que às 3h30 da tarde estão livres para ir buscar os filhos e têm ali um fim de dia longo, não é? Com, imagino, qualidade de vida, até porque têm salários muito altos também, não é? É verdade. Também têm impostos altos. Também têm impostos altos, mas têm um Estado social nem mais sólido. Essa é a diferença. É a não é? diferença do costume, não é? Pois. As pessoas, ninguém gosta de pagar muito, mas quando se paga muito e se vê retribuição por isso, é evidente que as pessoas sentem uma segurança para si e para os seus, que não se pode comparar com países em que nós vamos para o café com os nossos amigos e carpimos mágoas e, além disso, temos a sensação de que aquilo não reverte propriamente em nosso favor. Ou, não vamos ser exagerados, não reverte como nós gostaríamos. Ela, desde logo, e é por aí abaixo que iremos, ela, desde logo, fala de 3 aspectos importantes. Da questão laboral e de sair cedo para ir buscar os filhos. Das longas licenças de parentalidade e dos apoios à fertilidade. Sim. Podem ser, por exemplo, no caso das mulheres 9 meses, no caso dos homens 3 meses, não é? Exato. E uma questão muito interessante deste longo artigo, os homens dinamarqueses colaboram muito, acho que são os homens que mais colaboram nas atividades domésticas. E o que passou, houve aqui uma inversão curiosa, o que passou a ser considerado quase coisa de macho é precisamente ajudar em casa. Não é ajudar, é trabalhar em casa. Ajudar também já é um bocadinho condescendente. É trabalhar em casa. Não é? É partilhar as tarefas caseiras. É lavar a louça, é tratar dos filhos. Portanto, como ela explica, homem que não tire esta licença para ficar com os filhos é olhado de lado quase, não é? E mais, a Inês disse com razão, é o país em que os homens mais trabalho não pago fazem. É a velha expressão, trabalho não pago. Que nós confundimos muitas vezes com não trabalho. Não, é trabalho que não é pago. Pronto. Mas ela salienta um aspecto que é, eles têm orgulho nisso. A visão social deles não é a visão de isso não é trabalho de homem, ou então aquele orgulho que chega quase a ser ternurento de eu ajudo. Não, não. Eles têm orgulho naquilo que fazem porque, na realidade, compreendem que é uma partilha, eu diria inevitável, porque aqueles que já o fazem, fazem. Os que ainda não o fazem acabarão por fazer. Pode não ser na minha vida, mas tem que ser. Não é? Pronto.
Vamos salpicando este programa com dados de fazer inveja a qualquer povo, não é? 97% das crianças vão para as creches do Estado, incluindo as crianças da família real dinamarquesa. Exato. Não pôr a criança no jardim de infância é considerada uma má decisão dos pais. Já agora, porque falávamos de um Estado social sólido, o Estado Social dinamarquês surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Como se diz no artigo, como precisavam das mulheres a trabalhar, era preciso alguém para tomar conta das crianças. Foi assim que surgiu o sistema das creches. É verdade. Aqui também precisamos, não é? Pois precisamos. Na realidade, eles dizem, por exemplo, a velha piada, não é? Normalmente mais tarde, que é tens empregada ou tens avó. Eles aqui falam no registro de alternativa em relação às creches, aos jardins de infância. E dizem que realmente há casos, sobretudo entre os imigrantes, em que as crianças ficam com os avós. Isso não é olhado como um pecado venial muito menos mortal. Mas o que se diz também faz sentido, que é, sendo populações de imigrantes, isto atrasa a inserção das crianças no cotidiano dinamarquês. Desde logo na aprendizagem da língua. Que é algo que não afeta só as crianças, sabe? Eu lembro de estudos ingleses em que a saúde das mulheres que acompanhavam os seus maridos que imigravam para a Inglaterra era de pior nível do que a dos maridos. E havia várias razões. Olha, havia, por exemplo, razões psicológicas, que era o isolamento. Eles iam trabalhar e elas, completamente desinseridas... Porque tinham sido eles os convidados para trabalhar, exatamente, não é? Mesmo que não fossem convidados, quando eles iam tentar a sorte, não é? Elas ficavam em casa e não tinham rede de suporte, não é? Mas havia diferenças aos níveis mais surpreendentes. Por exemplo, como elas saíam muito pouco de casa, era relativamente frequente entre essas mulheres déficits vitamínicos. Sabe Deus que a Inglaterra já não é famosa pelo sol, não é? Mas pronto, elas então é que não tinham nenhum. Porque ficavam... Portanto, quando eles dizem, pronto, realmente, há comunidades, sobretudo imigrantes, em que isto não se passa assim. Mas isso tem problemas. Depois, nesses jardins de infância, basicamente, eles aprendem a brincar. O que eu chamo de delícia. É, porque repara, como se diz também no artigo, até aos 13, 14 anos não há notas na escola. Não há notas. E em muitos dos dias é dito... Nós estamos perante uma observadora privilegiada, porque, como a Inês disse, esta mulher, quando foi para lá, nem sequer tinha decidido que ia lá ficar. E depois ficou. Mas, mesmo estando lá já há 18 anos, vinda de fora, ela trazia uma moldura cultural que lhe permitia comparar com muita facilidade. E mais a mais, tendo a profissão que tem, não é? Pronto. E uma das coisas que ela diz em relação aos jardins de infância é que é quase habitual que se deixe as crianças, mas as crianças não vão ficar no jardim de infância. Tem uma caminhonete à porta e vai tudo passear. Nomeadamente, vão para a natureza. É. Há creches onde os miúdos passam o tempo todo na floresta. Exato. Não é? Bem, é óbvio que isto só pode fazer bem às crianças, não é? Depois, em termos de organização de trabalho, é muito engraçado porque ela diz, olha, se vai à Islândia em negócios e se quer marcar uma reunião, não tente marcar para as 5 horas, porque o mais certo é que não está ninguém na empresa, sabe? Uma pessoa pensa assim, Bessa, às 5 horas já não está ninguém. Não está. E ela põe uma questão, ela diz, mas é assim tão credível que nós sejamos igualmente produtivos, por exemplo, ao longo de 12 horas? É muito curioso porque no fim da entrevista é uma das dicas que ela deixa para Portugal.
Ela diz, eu acho que vocês deviam reduzir estas maratonas, não é? Por razões como as que estamos a falar, mas também por razões de produtividade. Porque menos horas podem ser mais produtivas do que mais, não é? É claro que aqui há uma pergunta matreira a fazer, não é? Mas quem é que decide quantas horas nós estamos num determinado local de trabalho? Muitas vezes não somos nós. Se fôssemos. Não é? Claro. Uma coisa é profissão liberal, etc, etc. Outra coisa é quando há uma hierarquia de comando, e agora imagine, eu ou a Inês vamos ter com o patrão da nossa secção e dizemos, o chefe por acaso já leu este artigo sobre como é que as coisas se passam na Dinamarca? Não, ainda não li, até eu vou-lhe deixar aqui. Passa uma vistinha de olhos durante o fim de semana, não é? E depois é preciso ser realmente muito confiante e muito crente para pensar que na segunda-feira chegamos lá e há um novo horário na porta, não é? Dizer que nós vamos passar a trabalhar como os dinamarqueses. Não é provável. E o que é que ela diz? Ela diz, é muito habitual que se comece às 8, e a Inês já o referiu, às 3h30 a malta sai. E pode muito bem acontecer que, para além disso, alguém diga, não no horário previsto, alguém diga, vou sair mais cedo, tenho que ir buscar os miúdos. Em contrapartida. Para além dos dias que podem ficar com os miúdos em caso de doença. Não é? Sim, pronto. Quer dizer, pelo menos um dia ou dois em casa é garantido. Não é? Para além da organização de grupos de mães, digamos assim, que se ajudam mutuamente. E depois, é claro que isto pressupõe outro tipo de organização. Por exemplo, em grande parte dos locais de trabalho, o almoço é de 30 minutos, de meia hora, na cantina da empresa ou do escritório. É evidente que se a malta sai para uma almoçarada de 1h30, isto é mais complicado. Pois ela diz que ninguém sai para almoçar com um amigo, não é? Por aí está. Não é? Portanto, é evidente... Há foco, isso é importante, não é? Exatamente. Há foco. Há foco, não é? Pronto. Depois, esta questão dos jardins de infância também tem piada, porque eu falei, pronto, e meia culpa, eu falei dos avós, sobretudo das comunidades de imigrantes, e eles mencionam algo que a mim me agrada muito, e eu gosto de pensar que os meus netos não têm dúvidas que eu gosto deles, e quando eles precisam de qualquer coisa, sempre o assumi, sendo dos 4 avós, aquele que menos o corpo dá ao manifesto, mas quando eles precisam de qualquer coisa, eu cá estou na medida das minhas possibilidades. Mas, numa sociedade destas, eles dizem, os avós têm uma boa relação com os netos em geral, mas são avós muito independentes e que mantêm os seus próprios projetos de vida, os seus sonhos, as suas escapadas, as suas ocupações. E, portanto, e como a Inês disse, porque beneficiam do retorno dos seus impostos, muitos destes avós jamais poderiam estar numa espécie de tempo inteiro a cuidar destas crianças. Nos países latinos não é assim tão raro. Repara, há uma aposta muito grande na formação cívica, não é? Claro. E, portanto, isso vai refletir-se ao longo da vida. Evidente. E, sobretudo, em sociedades progressivamente mais envelhecidas, evita-se, e aqui lá vem a ladainha, eu sei que é uma ladainha, mas não posso dar ao luxo de não a utilizar. Sobretudo, na questão das mulheres, isto é muito importante. Porque nós dizemos, os avós a tomar conta das crianças. Mas é uma generalização abusiva se não mencionarmos o efeito de género. São muito mais as avós do que os avós. Não é? O artigo fala inclusivamente nos apoios do Estado a mulheres solteiras que decidem ter filhos. Nem mais. Ou casais de lésbicas, não é? Isso é num dos outros níveis que ela fala, que é os apoios à fertilidade. Mas aqui é, no fundo, uma sociedade que diz aos mais velhos, gente, vocês ganharam bem e pagaram bem. Tudo bem. Agora, vocês vão
poder planear a vossa terceira e quarta idade de um modo aprazível. Não estão a contar os tostões e, se quiserem estar só a tratar dos netinhos, ninguém vos impede. Mas é só se quiserem. Porque com os apoios que há para vocês e para os vossos filhos, não é necessário. Já em termos culturais, só para eu acabar o raciocínio, já em termos culturais, nos latinos isto acontece muito. Com a crise, Inês, nós dissemos neste programa que havia avós a saírem de lares onde se sentiam bem para com esse dinheiro estarem a ajudar os filhos e os netos. Sim. Isto já para não falar na venda das pratas, etc. O que eu acho curioso aqui é que parece que estamos a falar de um Estado Social já muito antigo, ele está muito bem estruturado, mas na verdade surge com a Segunda Guerra Mundial, portanto é muito recente ainda, não é? Mas já havia bases, não é? Já havia bases. Depois, a Inês já tocou noutro ponto importante, que é a questão da natalidade. Por exemplo, uma percentagem não negligenciável dos tratamentos de fertilidade têm apoio estatal. E estas coisas não são baratas. Há programas específicos para solteiros homossexuais e os dadores são anónimos, isto porque tem havido grande discussão aqui. E já agora... Diga. Não, é porque um dador ganha por dia 100 euros, por exemplo, não é? Pronto, eu... Para lhe falar com toda a franqueza, quando vi este número pensei, lembra-se da história do futre, dos charters? Dos charters, não é? Eu pensei assim, Deus me ajude que eu e a Inês ainda vamos provocar charters para a Dinamarca. Solidários para a Dinamarca, não é? Claro. Incluindo os dadores terem também benefícios de impostos, não é? Mas depois há dimensões que, pelo menos a mim, surpreendem-me, não é? Porque isto tem que ser um todo. E nem em todo o lado as coisas são feitas do mesmo modo. Por exemplo, os restaurantes são o que se diz, copiando os anglo-saxónicos, são child-friendly, são amigos das crianças. Portanto, em princípio, as crianças são bem-vindas. E eles fazem a comparação com a Alemanha, em que não é assim que as coisas se passam. Não é? Ou seja, tudo isto acaba por formar, em termos objetivos, mas não só, em termos subjetivos, uma situação de bem-estar e de percepção de bem-estar e de segurança para o dia da manhã, que evidentemente não só favorece leia aí eu tropeçar numa palavra que não gosto, não é? Mas, e ao dizer, não só favorece uma felicidade no aqui e agora. É um bem-estar. É um mais bem-estar. Mas, sobretudo, essa noção de que estamos com rede, Inês. Que não é muito provável que ao virar da esquina tudo se esborou entre os nossos dedos. Eu acho que já lhe contei aqui, quando estive de férias em Copenhaga, fiquei muito espantada que as casas estão completamente escancaradas, janelas abertas, tudo muito ali à mão de semear de quem passa. E isto porquê? Porque a Dinamarca tem das taxas mais baixas de criminalidade do mundo, ou mesmo nula, porque o Estado apoia quem não trabalha. Portanto, não há razão para haver criminalidade. E eu acho que até lhe contei, não me lembro, quando fui visitar um museu, o museu mais bonito onde já estive, o chamado Louisiana, que fica a 1 hora de Copenhaga, vai-se de comboio. Para chegar ao Louisiana, depois anda-se a pé por um bairro residencial muito agradável. Olha, a gerência agradece porque tenciono ir a Copenhaga este verão. Portanto, olha, então, pronto, tem depois que ir, faz-me a lista. Tem que ir ao Louisiana, é obrigatório. Bom, vai passear por um bairro residencial muito agradável até chegar ao museu e eu fiquei espantadíssima com este pormenor que eu acho delicioso. Uma das casas, muito bonita, muito arranjadinha,
tinha à porta uma série de potezinhos de compota caseira à venda, com uma isto, portanto, disponível para quem passasse, com uma caixinha com moedas, Júlio. Portanto, imagino que era €1. As pessoas passam, levam a compota, deixam €1 na caixa. Quando eu voltei da visita do museu, já não havia compotas e eu não acredito que alguém as tenha levado. Só se foi algum português. Não, mas eu estava a rir porque estava a pensar assim. E em determinados sítios em Portugal estavam lá as compotas e os euros tinham desaparecido todos. Não é? Eu achei aquilo tão delicioso, percebe? Sim. Porque isso demonstra a confiança que se está a depositar no outro. Sim. Isto tem a ver com formação, evidentemente. Não é? Eu passei por isso em Inglaterra na minha adolescência, portanto, nos anos 60, minha querida. E fiz aquelas figuras que nós fazíamos, pelo menos havia em mim uma satisfação, não é? Fazíamos todos. Não era só eu que fazia figura de parolo, porque eu lembro perfeitamente de, em Londres, estacar varado ou ver 2 homens a beijarem-se. E eu dizer, credo, eu que tantas vezes ando no picadeiro em Santa Catarina nunca vi uma coisa destas. E continua a não ver, provavelmente. Pronto, continua a não ver. E havia até umas graçolas, não é, que lhe poderei contar em off, que sobre como é que se podia identificar os portugueses, os espanhóis e os italianos nas ruas de Inglaterra, não é? Que era precisamente graçolas baseadas nisso, no espanto deles perante situações que traduziam o civismo, mas semelhante ao que me disse. A primeira vez que eu fui a uma determinada discoteca, eu cheguei à porta e comecei à procura de onde é que se pagava ou de um porteiro. E não havia ninguém. E de repente estava um papel colado na parede, na entrada, que dizia assim: estou lá dentro a dançar. Dizia quanto era e por baixo havia uma bandeja ou qualquer coisa. E eu olhei para aquilo e disse... Isto faz lembrar um filme com o Laurence Olivier, acho eu. Eu não quero fazer aquelas coisas, mas depois também é bom porque os nossos ouvintes corrigem. Mas havia um filme, se bem me lembro, com o Laurence Olivier, em que um americano vinha à Escócia e ficava completamente maravilhado com um castelo que era lindíssimo e que até tinha reputação de ter fantasma. E então comprou o castelo, pegou nas pedras todas, meteu num barco para fazer o castelo nos Estados Unidos. E no meio do oceano, era noite, o fantasma aparecia. E de repente, em vez de estar em Edimburgo ou qualquer coisa, ou ao pé de Loch Ness, estava no meio do mar e olhava em volta e ouvia os marinheiros americanos a falarem. E ele olhava para o céu e dizia: pai, que língua selvagem é esta? E realmente, quando nós presenciamos esse tipo de questões, a nossa primeira... Eu não sei se lhe contei, provavelmente já contei, mas da primeira vez que eu fui para a Inglaterra e presenciei esse tipo de situação, ninguém está a dizer que Inglaterra, nessa altura ou agora, era o paraíso. Eu lembro de estar encostado a uma parede com não sei quantos motoqueiros à minha frente e o tipo vir falar comigo e nessa noite não andavam a dar pancada a portugueses. Estavam a dar pancada a outros. Não é? Portanto, havia disto. Mas também, por causa das generalizações, também numa outra noite parou um grupo de motares e eu pensei, desta vez se calhar andam atrás de portugueses. E isto é extraordinário, porque um dos tipos saiu da moto, era uma visão aterradora, todo de negro, com o capacete, tal, tirou o capacete e perguntou-me uma direção com "Will you please tell me", não sei o quê e tal. E eu pensei assim, mas isto realmente passa-se do inferno para o céu. Isto é um gentleman disfarçado de troglodita. Não por andar de moto, mas o aspecto era ameaçador. E quando se está com medo, tudo parece ameaçador. Não é? Mas pronto, isto não é idealizar, porque estamos a falar de coisas... Você
falou de uma coisa que viveu e eu estou a falar de coisas que vivi também. Claro. E então, eu quando cheguei ao Porto, ainda vinha um bocado naquele registro, percebe? E lembro-me como se fosse hoje, do velho elétrico Avenida de Boa Vista abaixo. E nunca mais me vinham vender o bilhete. E às tantas eu ia sair, porque eu não ia para o Castelo de Queixo, saía antes. Não é? E às tantas levantei-me e chamei o Pica. E o senhor que estava ao pé de mim, com uma enorme solidariedade, mas ao mesmo tempo espantado, virou-se para mim e disse: vai sair na próxima. Pierce, homem, Pierce. Percebe? Sim. São mentalidades completamente diferentes. Claro. E isto tem a ver com aspectos educativos. Olha, voltando ao artigo, ela diz, a Inês falou do papel ativo dos homens em casa. Não é? E uma das coisas que ela também diz é: os salários são tão elevados que é muito difícil ter empregados ou empregadas. O que é curioso, porque toda a gente ganha bem. Toda a gente ganha bem, não é? Mas depois é difícil ter Exato. uma empregada em casa, não é? E depois o que é que ela diz? O facto de as crianças passarem mais tempo com os pais faz com que, quando chegam aos 9 ou 10 anos, já cozinhem refeições. E a pergunta é-lhe feita: porque cozinharam com os pais? Ela responde: exatamente. E as crianças assumem maiores responsabilidades. Claro. Quando se passa mais tempo com os filhos, é possível mostrar-lhes como ser responsável. É assim que se faz. Eu diria que na Dinamarca toda a família faz a sua parte nas lides domésticas. Porque é demasiado caro contratar alguém para o fazer. Repare, e é extremamente saudável termos uma criança que aos 10 anos já é autónoma, não é? E que além de ter pelo menos uma relativa autonomia, nessas coisas até já é autónoma, é a certeza de que, por exemplo, a igualdade para esta criança é um dado adquirido. Percebe? Claro. Este rapazinho não foi habituado a, porque é rapazinho, vais para o teu quarto fazer os deveres e, eventualmente, meter-te no computador, enquanto a tua irmã dá forte e feio na cozinha. Que é um clássico nos países latinos. Não. Aqui as coisas foram feitas de outra maneira. E depois, quando lhe é perguntado em relação a Portugal, se ficou com alguma ideia, tal e tal e tal e tal. Por exemplo, a questão das lidas domésticas. Ela diz: sei que muitos países do sul da Europa estão a passar por isso. A questão da natalidade. Disseram que em Itália isso acontece porque o homem não faz a sua parte das lides domésticas. Repare como ela não diz não ajuda. Não faz a sua parte das lides domésticas. Então uma mulher questiona-se como vai ter filhos quando tem um emprego a tempo inteiro e ainda cuida da casa e do marido. Claro. Por isso é que acho que é tão importante que os homens não só façam a sua parte, como o façam de boa vontade. E não encarem isso como uma obrigação de ajudar a mulher. Cá está o verbo. E agora voltando ao que a Inês já disse, que é a última pergunta da entrevista. Se pudesse mudar alguma coisa em Portugal, o que seria? E ela diz: diminuir as horas de trabalho. Menos horas de trabalho e mais concentradas. É uma perda de tempo passar 12 horas a fazer um trabalho de 8. Faça as 8 horas de trabalho, passa as outras 4 a fazer outra coisa. Essas 4 horas podem ser passadas com a sua família. Isto parece o ovo de Colombo, mas quantos de nós, alguns de nós, meia culpa, poderiam fazê-lo e não o fazem. Mas na maioria das situações, quantos de nós na população portuguesa se podem dar este luxo? Não é? Muito poucos, claro. Por exemplo, de vez em quando ouvimos discursos em que se diz: bom, mas uma pessoa, por exemplo, horas extraordinárias, a pessoa pode optar por não fazer horas extraordinárias. Todas as pessoas podem realmente ter essa opção. Umas precisam daquele dinheiro como pão para a boca. Outras sabem que, se não fizerem aquelas horas extraordinárias, isso vai ser anotado pela estrutura de poder. E não vai ser de muito bom prognóstico para o seu
trajeto profissional naquela instituição. Portanto, não se trata verdadeiramente de uma escolha. Não é? Embora, em alguns casos, seja quase um privilégio ter a opção de escolher poder fazer ou não. Sim, e eu comecei por dizer que muitos de nós deveríamos dizer meia culpa, porque muitos de nós até podem fazer algo tão simples como o que ela diz e são capazes de ficar horas e horas a mais e pior do que isso, que é, de uma forma literal ou na cabeça, ainda levam o trabalho para casa. Seja ao fim do dia, seja no fim de semana, etc. Ou seja, muitas vezes nunca saem do cenário laboral, não é? Não. O que é péssimo, diga-se. Por tudo o que se explica aqui, não é? Pois, e é mau, sabe porquê? Porque é assim, isto não se mede pelo relógio. Suponhamos que a Inês está com os seus 4 filhos, isto não é nenhuma praga. Estamos a dar um exemplo. Hipotético. Gostei disso, da imagem da praga. Você podia ficar zangada comigo, não é? Portanto, a Inês está 3 horas com os seus filhos. Suponhamos. Pronto. Mas nessas 3 horas, a Inês fez o jantar e o seu companheiro acompanhou não é bom. O seu companheiro seguiu a triste telenovela que é o futebol português. A Inês pôs a mesa. Ele nunca mais se levantava do sofá. Pois não. Mas pronto, isso. A criançada tem que fazer os deveres, ou estudar, ou isto, ou aquilo, e tal. No fim das 3 horas, acha que não acha que é um bocadinho otimista dizer estive 3 horas com os meus filhos? Claro. Agora suponha que em vez das 3 horas a Inês, que não está completamente rota por um dia de trabalho, que eventualmente não está um bocadinho triste pela falta de colaboração do seu companheiro, a Inês está 1 hora na brincadeira com os seus 4 filhos. Naquele tipo de brincadeira em que nós também retiramos gozo daquilo, que é um bom sinal. Estamos relaxados, etc. Isto é qualidade de convivência. E é muito mais importante do que a presença ao lado quando a nossa cabeça está no trabalho, ou isto, ou aquilo, ou aquilo outro, sabe? Eu estava aqui a pensar, claro que é muito bom termos subsídios de apoio aos jovens casais com a perspectiva de virem a ter mais filhos, mas nós precisamos disso realmente, mas nós precisamos muito de uma mudança de mentalidades, não é? E que é o que nós estamos aqui a falar, de mentalidades muito, para nós, muito abertas, não é? Fique bem claro, aliás, é muito raro isso acontecer neste programa, que fique bem claro que o que eu vou dizer não está diretamente relacionado com algumas propostas que surgiram no passado recente em termos de natalidade. Todo o apoio, e entre esse apoio, claro que o apoio financeiro também é bem-vindo. Mas isto não se resolve apenas deitando dinheiro para cima das famílias. Claro. Ou se reestrutura aquilo que é a realidade do cotidiano das famílias, ou nada feito. Por exemplo, aquilo que tivemos a falar dos jardins de infância, etc., é importantíssimo. Agora, a Inês vai me dizer, mas isso também custa dinheiro ao Estado. Pois custa. E esse dinheiro o Estado não está a dar às famílias. Pelo menos na Dinamarca. Mas o retorno dessa despesa é evidente. Seja nas questões da natalidade, seja nas questões do bem-estar. E porque é que então há esta inércia, digamos assim, cá mais para o sul, porque isto está longe de ser exclusivo de Portugal. Não é? Eu sempre, se calhar é um defeito, não faço ideia, mas eu sempre fui um feroz adepto de imitarmos as coisas boas. Porquê que não conseguimos imitar? Porque isto é uma questão cultural também, não é? Sobretudo. É uma questão cultural e depois é uma certa
enfermidade da parte do Estado Social, não é? Porque Veja, não tem pilares Inês, idênticos veja, a estes. Os números são os números, não é? Nós temos uma carga fiscal muito alta. Não vou dizer que nós não gostamos da má língua, que não resingamos, etc, etc. Mas temos a coragem de dizer que há injustiça no facto de nós desconfiarmos mais do que os dinamarqueses do destino dos nossos impostos. Eu não tenho coragem de dizer isto. Pois, claro. Não tenho. Quando uma das frases que a Inês nos últimos anos tem ouvido mais é gente, e os alvos são diferentes. E isto até pode ter a ver com o posicionamento político de quem está a falar. Não é? Pronto. Portanto, estou a dizer em abstrato, não vou nomear alvos, mas uma das frases que a Inês ouve mais neste país é: não estou para pagar isso com os meus impostos. A direita está a falar de umas coisas, a esquerda está a falar de outras, e às vezes a direita e a esquerda estão a falar das mesmas. O que é que isto traduz? Traduz as pessoas pensarem assim: pronto, a morte e os impostos são as duas certezas que temos na vida. Embora há quem consiga fugir dos impostos. Está bem, claro, mas isso aí já não estamos a entrar. Credo, isso em Portugal é um desporto nacional e as pessoas ainda se orgulham, não é? Pelo menos na roda de amigos mais chegados, as pessoas orgulham-se disso. Pronto. Mas, se a pessoa tem realmente a noção de que paga os seus impostos e depois abre os noticiários e começa a ouvir falar de que o tal Estado, que é suposto, não digo totalmente, não é? Mas em parte, apoiá-la. E, em questões básicas, na minha opinião, deveria apoiar totalmente. Pronto. Estou completamente disponível para aceitar opiniões diversas da minha, por exemplo, na saúde. Não é? Mas pronto. E você começa a ver números em que o Estado teve que dispensar estes milhões e aqueles milhões para tapar buracos nisto, naquilo e naquele outro. Quer dizer, isto pode ser muito primário e simplista. Eu estou disponível para me o explicarem e eu, no fim, digo não percebi nada antes e agora percebo tudo. Mas que se fica com a sensação de que o dinheiro dos nossos impostos vai para... Como é que se há de pôr isto? Para ajudas, porque no fundo são ajudas. Mas são ajudas a uma minoria, estejamos a falar de instituições ou mesmo de pessoas, isso fica-se. E volta à questão essencial neste Estado Social dinamarquês. Aqui aposta-se na formação do indivíduo, que é uma aposta a longo prazo, não é? Nós aqui, o nosso Estado Social vive para concretizar tarefas, para marcar o visto em promessas eleitorais. É verdade, quer dizer, não conseguimos pensar a longo prazo, não é? Inês, a Inês consegue imaginar, se isso acontecer, é só mandarem-me um mail e para a semana eu estou aqui a referi-lo. A Inês consegue imaginar, vamos empregar uma palavra relativamente branda. A Inês consegue imaginar, nesta descrição da Dinamarca, o Estado dinamarquês a ter para os seus clubes de futebol a complacência que existe em Portugal? Não. Pois não. Pois não. Provavelmente o discurso para os nossos clubes, cuidado, há clubes nossos que têm as contas completamente bem. Curiosamente, não me parece que sejam os mais importantes. Mas enfim, pronto. O que eu imagino é o Estado a dizer assim: mas isto é uma empresa como outra qualquer. Não está à tona d'água. Lamentamos. Ou se põe à tona d'água, ou então é-lhe aplicada a lei que é aplicada a qualquer empresa de outro ramo. Não é? E, no entanto, a Inês sabe tão bem como eu que podem não ter o proveito. Temos que sempre dar o benefício da dúvida. Mas os políticos têm fama de fugir dos problemas dos clubes de futebol como o diabo da cruz.
porque têm medo das eleições seguintes. Aliás, não é? O futebol ainda é um tema tabu. Todos falamos de futebol, mas Exato. Sabemos que não se brinca com o futebol. Nem não é? mais, nem mais, nem mais. É muito curioso quando nós falamos muito assim sobre a religião, quando na verdade o futebol anda na boca de toda a gente. Tem sido, e eu tenho que dizer isto, porque nos últimos tempos há numerosas investigações em curso. Vamos ver qual será o resultado. Não é? Mas tem havido. Estão aí, são oficiais. Não é? Mas o futebol tem sido verdadeiramente um Estado dentro do Estado. Com regras próprias, não é? E com diversos governos, múltiplos governos a subir para o lado. E isto é perfeitamente eleitoralista. Ora, agora vamos fazer o contrário. Pronto. Ponha um dinamarquês aqui, habituado ao que acontece lá, e de repente a pensar assim, espera aí, os meus impostos, e agora? Aquele banco está em dificuldades, injeta-se. Aquele clube tem dificuldades e há para aqui umas gigajogas que eu não percebo muito bem como é que acontecem, etc. Mas eles tecnicamente... Eu acho que isto na Dinamarca era praticamente insolvência, se não era mesmo insolvência. E, no entanto, não acontece nada e eles continuam a comprar jogadores, etc, etc. Isto seria muito estranho. E não é por acaso que clubes, como por exemplo os clubes alemães, se queixam sistematicamente de concorrência desleal dos clubes cá de baixo. E em geral nem é dos portugueses, porque nós não somos suficientemente importantes para isso, não é? Mas por exemplo dos espanhóis. Porquê? O que é que eles dizem? Esses tipos devem milhões e continuam a ir buscar grandes jogadores. Nós aqui, se as contas não baterem certo, caem-nos em cima. E é justo, querida. E é justo. Muito justo. Esta mudança de mentalidades será provavelmente a coisa mais complicada de acontecer, não é? Porque... A única certeza que tenho é que não é até ao fim do ano. Essa agora fez-me rir muito. Nem deste, nem dos próximos. Sabe que será uma coisa muito difícil e lá está. Nós temos este carimbo dos povos do Sul com outros hábitos. E se calhar isso também era mudar a nossa identidade, não sei, não faço a mínima ideia. Sei que nós sempre ouvi dizer lá em casa, nós temos que aprender com os bons, não é? Pois, e se calhar é por isso que muita desta gente, também não estou a dizer que ela é perfeita, não nos podemos esquecer, olha, os problemas de alcoolismo dos nórdicos, etc, não é? Não tem nada a ver com nós não termos o nosso, não é? Nós aí também, infelizmente, pedimos messes. Mas se calhar é por isso, com estas ajudas, estes apoios, etc., que muitos deles depois vêm passar a reforma para cá. Sim. O tempo é bem melhor, nós somos fixes, porque somos acolhedores, etc. E eles estão, lá está a questão dos impostos, e eles estão a ganhar, de acordo com aquilo que pagaram, num país muito mais barato. Como me dizia uma vez um inglês no sul de França, na fila do supermercado, eu disse-lhe, então, e vive cá? E ele abriu 2 olhos risonhos e disse, mas porquê? Eu tenho dinheiro porque aqui as coisas são mais baratas. Acha que devia ficar em Londres a apanhar com nevoeiro e chuva? Estávamos na Provença, minha cara amiga. Eu disse, pois claro, tem toda a razão. Claro. Que nos trouxe? Olha, como vamos passar pelo feriado de Santo António, eu tenho que honrar aqui o meu Santo António preferido, que de santo não teria muito, e julgo que teria orgulho nisso, a julgar pelas canções, que é o António Variações. Portanto, e que trouxe? Trouxe o dar e receber. Então, pronto. Pensando nos dinamarqueses que estão a fazer um bom investimento. Eles fazem realmente um bom investimento, não é? Porque dão de si e recebem, não é? Ora, aí está. Você nasceu para isto. A partir de agora, vamos inaugurar uma campanha em que se dirá, não pago os meus impostos, não, dou-me uma parte de mim ao Estado para depois receber. Um beijinho. Beijinho, querida. Até amanhã. Tchau.
devia ser a nossa forma